Você já se imaginou produzindo e pagando apenas 1% de imposto? É exatamente o ponto que muitos empresários brasileiros não entendem sobre o Paraguai. Quando se fala em Paraguai, muita gente ainda pensa apenas em comércio de fronteira, mas a realidade mudou. O Paraguai hoje é uma plataforma estratégica para quem quer reduzir custos e internacionalizar a sua operação. E dentro desse cenário, existe um regime fiscal que merece atenção especial. Eu estou falando aqui do regime da maquila. Meu nome é Jefferson Cunha, sou contador brasileiro, consultor tributário no Paraguai e cofundador da Conecta Paraguai. Nesse vídeo, eu vou te explicar de forma simples como que funciona a maquila paraguaia, quais são os benefícios, para quem ela faz sentido e quais cuidados o empresário brasileiro precisa ter antes de fazer qualquer investimento. Mas antes da gente falar de imposto, primeiro a gente tem que entender a lógica da maquila, tá? A maquila é um regime criado para permitir que uma empresa produza, industrialize, transforme, monte, beneficie ou preste determinados serviços no Paraguai com foco na exportação. Na prática, uma empresa estrangeira ela pode estruturar uma operação no Paraguai ou contratar uma empresa paraguaia para realizar parte do processo produtivo. Essa operação pode envolver a importação temporária de matérias-primas, insumos, máquinas, equipamentos e etc., com a suspensão dos tributos aduaneiros, desde que o produto final ou serviço seja destinado à exportação. Ou seja, a maquila não é simplesmente abrir uma empresa no Paraguai, ela é uma estrutura planejada com contrato, aprovação, controle operacional, documentação e finalidade exportadora. E é justamente aqui que muitos empresários erram. Eles olham apenas para o 1% de imposto, mas esquecem que a maquila precisa fazer sentido dentro de uma estratégia empresarial completa. Quando analisamos uma operação de maquila, não olhamos apenas para a promessa de economia tributária, tá? A gente olha 5 pontos. Quais são eles? Primeiro, o tipo de produto ou serviço. Segundo, a cadeia de fornecedores. Em terceiro lugar, o destino dessa exportação. Quarto, os custos de mão de obra, logística, energia e estrutura. Quinto, a segurança jurídica e fiscal da operação. Porque uma operação mal estruturada pode parecer barata no começo, mas pode gerar problemas tributários, aduaneiros e operacionais depois. A maquila é uma excelente ferramenta, mas ela não é mágica, tá? Ela precisa ser planejada. O grande atrativo do regime da maquila é o tratamento tributário diferenciado. No Paraguai, a empresa maquiladora ela paga tributo único de 1%. Eu estou falando tributo único, tá? Não vai incidir outro imposto. Calculado sobre o valor agregado nacional ou sobre o valor da fatura de exportação emitida pela maquiladora por conta e ordem da matriz. Nesse caso, o que for a maior base de cálculo, vai incidir 1%. Além disso, o regime da maquila permite a suspensão de tributos aduaneiros na importação de matérias-primas, insumos e bens de capital utilizado no processo da maquila. Também a previsão de recuperação do IVA pago na aquisição de bens e serviços no mercado nacional. Traduzindo isso para uma realidade do empresário brasileiro. Você pode ter uma operação produtiva no Paraguai com custo tributário reduzido, mão de obra mais competitiva, energia com custo atrativo e uma estrutura voltada para a exportação. Mas atenção, isso não significa que toda empresa brasileira deve correr para o Paraguai. Significa que empresas com perfil industrial, exportadoras ou com possibilidade de reorganizar parte da cadeia produtiva precisam estudar essa alternativa com mais seriedade. Vamos imaginar uma indústria brasileira que compra insumos, fabrica no Brasil e vende tanto no seu mercado interno como para outros mercados, exporta essa parte dessa produção. Dependendo da estrutura, essa empresa ela pode avaliar, transferir uma etapa da produção para o Paraguai. Ela pode importar insumos sob o regime de suspensão temporária, realizar parte do processo produtivo no Paraguai
e depois exportar o produto final para o Brasil ou até mesmo para outros países. Essa operação ela pode ser interessante para setores como confecções, autopeças, plásticos, metal mecânico, alimentos processados, eletrônicos, embalagens, componentes industriais e até serviços, dependendo do enquadramento e da regulamentação aplicável nesses casos. Agora, o ponto principal é, a decisão ela não deve ser tomada somente com base na promessa de uma redução de tributos, tá? A gente não deve olhar somente para o 1%. É preciso analisar a logística, a escala de produção, fornecedores, destino dessa mercadoria, mão de obra, custo de implantação, contrato de maquila, aprovação do programa de maquila, fluxo financeiro, conformidade com o Brasil. E é aí que entra a nossa assessoria especializada. Tem muita gente que me pergunta, Jefferson, não é só abrir uma empresa no Paraguai que eu já vou pagar 1%? Não, isso é uma visão muito simplista e perigosa, tá? A maquila, ela exige uma estrutura formal. O regime está baseado na Lei 1064 de 97, ou seja, a maquila existe desde 1997. E ela regula a indústria maquiladora de exportação no Paraguai. A legislação trata das empresas que realizam processos produtivos ou prestam serviços destinados à exportação dentro de um programa aprovado pelo governo. Então, antes de prometer qualquer economia, é preciso responder algumas perguntas. A empresa brasileira vai ser a matriz contratante? Vai ser criada uma empresa no Paraguai? Haverá contrato de maquila? Qual será o processo realizado no Paraguai? O produto final vai ser exportado para onde? Qual parte do valor será agregada no Paraguai? Como será feita a entrada desses insumos? Como será feita a saída dessa mercadoria? Qual será o impacto tributário no Brasil? Essas perguntas separam uma operação profissional de uma aventura empresarial. O que eu tenho percebido é que muitos empresários brasileiros estão procurando o Paraguai por causa da carga tributária brasileira, do custo trabalhista, da complexidade fiscal, da reforma tributária que está vindo por aí e da necessidade de ganhar competitividade. Mas o empresário que vai para o Paraguai apenas procurando imposto baixo pode tomar uma decisão incompleta. O empresário que realmente aproveita o Paraguai é aquele que entende o país como uma plataforma de eficiência. O Paraguai pode ser uma base industrial, uma base logística, uma base de exportação e uma alternativa para expansão internacional. E a maquila é uma das ferramentas mais importantes dentro dessa estratégia. Aqui na Conecta Paraguai, nós ajudamos empresários brasileiros a entender se essa estrutura faz sentido, quais caminhos são possíveis e como organizar uma operação com planejamento, segurança e visão de longo prazo. Outro ponto importante, a maquila ela não deve ser analisada isoladamente. Ela precisa ser comparada com outras possibilidades, como a abertura de empresa comum no Paraguai, estrutura comercial, distribuição, importação e exportação, regime geral, zonas francas, benefícios setoriais e até manutenção da operação no Brasil com ajustes tributários. Às vezes a maquila é o melhor caminho, às vezes não. E a autoridade no assunto não é prometer que tudo vai pagar 1%. A autoridade é saber quando a maquila serve e quando ela não serve. Então, se você é empresário brasileiro, tem indústria, pensa em expandir para o Paraguai ou quer entender se a maquila pode reduzir os seus custos e aumentar a sua competitividade, o primeiro passo não é sair abrindo uma empresa. O primeiro passo é fazer um estudo de viabilidade. Na Conecta Paraguai, nós analisamos a operação, o modelo do negócio, a cadeia produtiva, os custos e os riscos para verificar qual estrutura faz mais sentido. Porque internacionalizar a empresa não é apenas mudar ela de endereço, é tomar uma decisão estratégica. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outro empresário que precisa conhecer melhor as oportunidades do Paraguai. E se você quer avaliar uma operação real de maquila ou expansão para o Paraguai, entre em contato aqui conosco na Conecta Paraguai. Meu nome é Jefferson Cunha, eu sou contador brasileiro, consultor tributário,
no Paraguai e cofundador da Conecta Paraguai. Nos vemos no próximo vídeo.